Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia para julgamento dos processos pautados para o dia 4 de março de 2024, conforme pauta já previamente publicada. Eu inicio cumprimentando o desembargador Marcos Laor, nosso vice-presidente e corregedor da Corte, o doutor Edenir Sebastião da Rosa, o doutor Enio Salvador Vaz, o doutor Igor Habib, o doutor José Vitor e o doutor Ricardo Beckerat. Nós temos hoje 2 processos pautados. O primeiro processo é um requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, PJE, número 0600-046, dígito 16, 2023, origens pegando oeste, da relatoria do desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. E tem a palavra, se quiser abreviar na tradição da corte, o relatório. Presidente, penso apenas que talvez o Ministério Público queira falar, ok? Então, presidente, eu disponibilizei o voto antecipadamente, espero que tenha chegado a todos, e eu estou dizendo que Leone de Fátima dos Santos requereu regularização das suas contas de campanha relacionada com o cargo de deputada estadual nas eleições de 2010, que foram julgadas como não prestadas por este tribunal. Os autos foram instruídos com a documentação necessária e foi cumprido o procedimento previsto na resolução do TSE de número 23.217 de 2010, especialmente a emissão de parecer conclusivo da unidade técnica em manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral. Desta forma, presidente, eu estou votando pela regularização das contas apresentadas, devendo ser anotada esta decisão no cadastro da eleitora. É como voto, presidente. Alguma divergência? Proclamação do resultado, deferido o requerimento à unanimidade. Senhor relator, poderia fazer a leitura da emenda? Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, eleições de 2010, candidata ao cargo de deputada estadual, requisitos legais, atendimento. 1. A prestação de contas dos documentos previstos na resolução TSE número que cito e de informações acerca da movimentação financeira de campanha, autoriza a regularização de omissão de contas de candidata ao cargo de deputado estadual referente às eleições de 2010. Encerrada a legislatura para a qual concorreu a candidata, o pedido de regularização de contas importa em atualização cadastral eleitoral, pedido deferido. Em julgamento, o processo 2 da pauta, trata-se de um recurso criminal eleitoral, registrado no PJE, sob o número 0600-016-66, 2023. Origem Vilhena, relator, doutor Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, recorrente, Amaury César Heidmann, advogado doutor José Almeida Júnior. Dispensado. Bom, eu consulto se dispensa o relatório. Então, com a palavra, o Ministério Público Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o desembargador Marcos Alaor Grangeia, juízes Edenir, Enio, Igor, José Vitor e Ricardo. Cumprimento todos os servidores desse tribunal na pessoa da doutora Áurea, todos aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, trata-se de um recurso eleitoral interposto por Amaury César Heidmann, porque na origem, pela 4ª Zona Eleitoral de Vilhena, ele foi condenado pela prática do crime de difamação previsto no artigo 325 do Código Eleitoral. Eu vou fazer só algumas observações, iniciando pela denúncia, que consta na denúncia que em outubro de 2022, na cidade de Vilhena,
o ora recorrente, né, na origem sentenciado a Mauri Aidman, difamou durante propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda a vítima Flori Cordeiro de Miranda Júnior, então candidato a prefeito nas eleições suplementares de 2022, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Algumas observações que o Ministério Público faz, esse fato, ele aconteceu e ele chegou ao conhecimento do então candidato, hoje prefeito Flori, que é delegado da Polícia Federal, durante a reta final da campanha das eleições suplementares de 2022. Consta nos autos, na audiência, que ele foi abordado por dezenas de pessoas nas ruas de Vilhena que mostraram essa postagem no Facebook para ele. E essa postagem, ela contava o seguinte teor: quem não comete o crime, o dono da moralidade. E a figurinha agora, e o delegado Flori, o dono da honra e bons costumes de família cometendo crime. Que exemplo, hein, delegado? KKKKK. Essa postagem, ela foi feita pelo recorrente, e embaixo dela constava uma figura. Era um carro que tinha sido apreendido, um veículo público que tinha sido apreendido há poucos dias em uma reunião política de caráter privado de um grupo, de um deputado. E aí o recorrente ele fez essa colagem e colocou essa observação que eu li antes em cima e contextualizou. Sempre do mesmo jeito a turminha do Luizinho Goebbels, sempre igual sua turminha, só muda o nome e a figurinha agora é o delegado, o dono da honra e bons costumes da família cometendo crime. Que exemplo, hein, delegado? KKKKK. E ele continua fazendo observações específicas sobre o citado deputado. Outra observação que o Ministério Público pontua é que o recorrente ele é uma pessoa muito conhecida em Vilhena, ele é um servidor público há muitos anos, ele foi professor também, e isso consta na audiência. Então, a gente está fazendo essa observação para demonstrar que as observações que foram feitas no Facebook tinham um potencial muito elevado de, em quem lesse essas mensagens, especialmente os eleitores de Vilhena, ficassem, né, com uma impressão a respeito da honra do então candidato Flori, uma impressão muito maculada. Ele tinha, então, recorrente, um potencial de atingir muitas pessoas ao colocar nas suas redes sociais esta postagem e fazer referência a um fato que tinha acontecido antes, que era a apreensão de um veículo público por ocasião de um evento privado. Então, nós, no Ministério Público, a gente pontua essas duas circunstâncias, o fato de dezenas de pessoas terem abordado ele na reta final da campanha, conforme o próprio candidato Flori fala, então fica nítido que o fato aconteceu durante o período da propaganda da campanha eleitoral. Também colocamos que a honra do recorrido foi violada de forma direta, e também a plena liberdade dos eleitores em fazer uma escolha livre, dotada de todos os elementos corretos, foi, de certa forma, atingida pela publicação do recorrente na rede social Facebook. Então, com base nesses fundamentos, senhor presidente, o Ministério Público Eleitoral pede o desprovimento do recurso. É o parecer. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eminentes pares, doutor Leonardo, digno procurador regional eleitoral, do recurso registro os seguintes pontos consignados no voto disponibilizado aos eminentes pares. A postagem descrita na denúncia consiste na imagem de Flori Cordeiro Miranda Júnior, sobreposta à imagem de uma viatura de trânsito, seguida do texto cuja transcrição se faz conforme o original: quem não comete o crime, o dono da moralidade, sempre do mesmo jeito, a turminha do Luizinho Goebbels, sempre igual, sua turminha, só muda o nome e a figurinha, agora é o delegado, o dono da honra e bom costume da família cometendo crime. Que exemplo, hein, delegado? Já passou da hora do deputado de Vilhena, Luizinho Goebbels, ir embora para Alvorada ou raio que o parta, porque esse aí não é deputado de cidade nenhuma,
é mais uma prostituta das cidades, ou seja, e de nenhuma e de todos. Pare de atrapalhar Vilhena, deputado prostituta. Também o Luizinho Goebel, conhecido no meio político como deputado Mussum, sim, aquele peixe escorregadio e ensaboado, principalmente pelos deputados da Assembleia Legislativa. Por essa razão, o Ministério Público imputou o crime previsto no artigo 325, e na espécie em controvérsia que durante a campanha realizada nas eleições suplementares de 2022 na cidade de Vilhena, o ora recorrente publicou em seu perfil de Facebook a postura descrita na inicial, de modo que não há discussão a respeito da autoria e materialidade, mas apenas quanto ao elemento subjetivo da conduta. Ocorre que a análise quanto ao elemento do dolo possui a natureza secundária, tendo em vista a necessidade de, primeiramente, averiguar se a tipicidade ou atipicidade do fato. Isto porque a postagem que atribui à vítima a prática de estar cometendo crime, entre aspas, pela transcrição, não indica as circunstâncias ou condições do suposto crime cometido por Flori Cordeiro Miranda Júnior. A rigor, a alegação genérica que não imputa fato determinado e específico não tem o condão de atingir a honra objetiva da vítima e, consequentemente, de se amoldar ao tipo penal definido no artigo 325 do Código Eleitoral. Nesse sentido, destaco o ensinamento de José Jairo Gomes, no sentido das imputações que vagas, genéricas, superficiais, incongruentes ou inconsistentes não são hábeis a realizar o delito em exame. No mesmo sentido, o STJ, afastada a imputação de crime de difamação, visto que não foi atribuída por parte do querelado fato certo e determinado que houvesse ocorrido em determinadas condições de tempo e lugar. STJ, Corte Especial, RESP 1028, a apelação em criminal, STJ, expressão utilizada de caráter genérico sem se referir objetivamente a nenhum fato concreto, tornam impossível a adequação típica dos delitos de difamação e injúria majoradas, a tipicidade das condutas com a consequência absolvição. E aqui do TRE do Paraná, os fatos narrados na denúncia não descrevem as condutas certas e determinadas, mas apenas fatos genéricos, sendo, portanto, atípicos. E, por fim, TRE Ceará, todos os precedentes com numeração consignada no voto, para a configuração do crime de difamação eleitoral, a necessidade da demonstração inequívoca do propósito de lesar a imagem ou conceito pessoal da vítima, o que não ficou comprovado nos autos. O que restou caracterizado no caso vertente foi apenas a declaração de fato genérico, vago e inconsistente, que não se revela o suficiente para configurar o crime em comento. Inexiste imputação de fato específico ofensivo à reputação do suposto ofendido. Não se pode olvidar que a injúria, calúnia ou difamação possuem contornos abrandados na esfera eleitoral, pois, como se assevera José Jairo Gomes, o código moral seguido pelo político certamente não se identifica com a da pessoa comum na sua faina diurna. Tanto é que os direitos à privacidade, ao segredo e à intimidade sofrem acentuada redução em sua tela protetiva. Afirmações e apreciações desairosas que, na vida privada, poderiam ofender a honra objetiva e subjetiva de pessoas, chegando até mesmo a caracterizar crime, perdem essa matriz quando impregnadas nos debates político-eleitoral. Assim, não são de estranhar assertivas apimentadas, críticas contundentes, denúncias constrangedoras, cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso se insere na dialética democrática, segundo a lição do José Jairo Gomes. Conforme já destacado, a expressão cometendo crime não se refere objetivamente a um fato concreto, preciso e determinado, capaz de atingir a honra objetiva de Flori Cordeiro Miranda Júnior, contexto que inviabiliza a adequação típica da difamação eleitoral. Por fim, apenas a título argumentativo, cabe ressaltar que, em sede de inquérito policial, o recorrente se retratou da conduta descrita pelo Ministério Público. Nesse particular, ainda que o Código Eleitoral silencie a respeito desse instituto,
não há óbice para aplicá-lo ao presente caso, faz-se incidência subsidiária do Código Penal que isenta de pena aquele que, antes da sentença, se retratar da calúnia ou difamação. Dessa forma, ainda que reconhecida a prática de difamação, a retratação do recorrente isenta de pena, resultando na extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 6 do Código Penal. Nessa perspectiva, a sentença que condenou o recorrente pela prática de difamação eleitoral está a merecer reforma, tendo em vista a ausência de declaração objetiva direta do fato contundente, bem como do abrandamento dos crimes contra a honra no âmbito eleitoral e, em última instância, a extinção da punibilidade pela retratação do agente. Consigno a partir, e aqui extravoto, das ponderações do douto Procurador Regional Eleitoral, que a contextualização, né, posta nesta instância, nesta sede, né, elas não estão consideradas nessa dimensão na denúncia. Evidentemente que essa contextualização ela melhor habilitaria o juízo, inclusive este tribunal, no caso, falando especificamente por esse relator, a considerar também essas circunstâncias como componente da apreciação desse recurso, né? O fato é que, na concepção deste juízo, as imputações que são feitas a partir dessa descrição, ela aparentemente se dirigiriam muito mais a constranger o terceiro, o deputado de Vilhena, Luizinho Goebel, a quem são propostas algumas imputações relevantes e, a rigor, em relação ao delegado, o que se tem é que o delegado, dono da honra e dos bons costumes, da família cometendo crime, que exemplo delegado, sem que haja a imputação específica objetiva de qual crime seria aquele cometido pelo delegado. Em razão disso, é que apoio essas considerações ad lateram, né, ao voto digno do procurador para manter a linha argumentativa proposta no voto. Com essas considerações, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença, em consequência, nos termos do artigo 386.3 do Código do Processo Penal, absolver a Maurício César Heidemann do fato imputado na denúncia em razão da tipicidade da conduta, e é como voto, digníssimo presidente. Como vota o doutor Enio Salvador Vaz? Senhor presidente e demais pares, senhor procurador regional eleitoral, doutor Leonardo Trevisani, a secretária judiciária, doutora Áurea, demais pessoas que nos assistem. Eu fui revisor desse caso e me convenceu aí o argumento do eminente relator de que deve haver absolvição por a tipicidade da conduta, inciso 3 do 386 do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, por também, no caso, não ter vislumbrado aí o crime específico da difamação. Se fosse uma conduta específica, seria calúnia, né? Mas poderia ser difamação, mas eu entendi que a prova não está muito segura nesse sentido, e aliado ao fato de ter havido essa retratação anterior, mas não é objeto do caso aqui, porque a retratação teria que ter uma formalidade diferente, até para extinguir por esse instituto da retratação. Então, eu estou de acordo com o eminente relator pela absolvição. Como vota o doutor Igor Habib? Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, doutor Leonardo Trevisani, procurador-geral eleitoral, doutora Áurea, servidores desta casa que nos assistem, demais pessoas que nos assistem pelos canais do TRE. Senhor presidente, eu tive acesso com antecedência ao voto do eminente relator, e na linha do que ele
do que ele propôs no seu voto, eu entendo também que a conduta é atípica e dessa forma eu acompanho na íntegra o voto do relator. Como vota o doutor Ricardo Beccherati? Doutor José Vitor, né? Perdão, José Vitor. Senhor presidente, eminentes pares, doutor Leonardo, digno representante do Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente, eu, até antes mesmo de ter acesso ao voto de Sua Excelência do autorrelator, eu também já tinha lido o processo na íntegra, e o que foi apresentado como proposta de voto por Sua Excelência do autorrelator, eu também acompanho na integralidade. Agora sim, com voto o doutor Ricardo Beccherati. Obrigado, senhor presidente, membros pares, doutor Leonardo. Eu também tive acesso ao voto do doutor Enir, acompanhei também aqui toda a sua proclamação e estou de acordo com ele, vou votar também para seguir o relator na integralidade. E, por fim, como vota o desembargador Marcos Alaor? Presidente, também tive acesso. Entretanto, eu vou pedir vênia à Sua Excelência, o relator e os que o seguiram, para entender que o fato é típico. Não se discute materialidade e autoria. O texto que foi ventilado e aqui citado pela Procuradoria da República tem o seguinte teor: quem não comete o crime, o dono da moralidade. Sempre do mesmo jeito, a turminha de Luizinho Goebel, sempre a sua turminha, só muda o nome e a figurinha. Agora, o delegado, dono da honra, dos bons costumes, cometendo crime. Se imputa o cometimento de crime, ainda que não se especifique uma conduta outra, há uma especificação da conduta de imputação de crime. Portanto, seguindo esta linha de raciocínio, bem como a jurisprudência citada no recurso criminal 1839 do Paraná, de relatoria do relator, o desembargador Alberto Jorge Sisto Pereira, eu estou mantendo a decisão atacada e pedindo vênia aos demais julgadores. Proclamação do resultado. Recurso provido para absolver o recorrente por atipicidade de conduta, por maioria vencido o desembargador Marcos Alaor. Relator, podia fazer a leitura da emenda? Pois não, desembargador. A gente tem uma eleição. A internet está lenta aqui, desembargador, para carregar o... Vou me... Ah, baixou. Recurso criminal, eleições suplementares, difamação eleitoral, alegação genérica, atipicidade da conduta, absolvição, recurso conhecido e provido. A difamação eleitoral pressupõe a veiculação de fato certo e determinado que desabone a honra objetiva da vítima. A declaração de fato genérico, vago e inconsistente torna atípica a conduta praticada pelo agente e, por conseguinte, afasta a condenação pelo crime previsto no artigo 325 do Código Eleitoral. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal. Eis a emenda, desembargador. Obrigado. Esgotado os processos da pauta, converto a sessão em administrativo e trago o processo número 0600 028 58 2024, origem de Ariquemes, para designação do juízo da 7ª Zona Eleitoral.
estou designando a doutora Michele Aparecida Cabreira Valese Benedetti. Então, eu estou indicando a doutora Michele para responder pela 7ª zona eleitoral. E eu consulto se a corte se tem alguma divergência. Então, fica designada a doutora Michele como juiz eleitoral da 7ª zona eleitoral.